Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Hoje nós estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo assim a palavra do nosso Deus aos nossos corações. E hoje não será diferente. Deus assim hoje quer derramar sobre a tua vida e Deus também quer nos abençoar, nos dando livramentos. E hoje nós vamos ler uma passagem que o Senhor, assim, Ele falou ao seu servo que se isso tudo, quanto fizessem, eles acreditassem, eles clamassem e acreditassem que tudo seria possível, as coisas iam acontecer. Então a gente está falando sobre Salomão. Nós não vamos aprofundar no estudo ou na mensagem, muito prolongada até por causa do tempo, mas nós vamos relatar que Deus fez uma aliança com Salomão. Salomão, ele ficou incumbido de construir o templo do nosso Deus. O pai dele, Davi, ele não foi a pessoa certa para fazer isto, porque ele foi um guerreiro. Davi, ele derramou muito sangue. E a pessoa que iria fazer o templo do Senhor não poderia estar com as suas mãos contaminadas. Então foi o filho, Salomão. E essa incumbência foi Salomão, que ficou por fazer. Foi dado a ele. E ele fez, ele acabou, a casa do Senhor, como diz. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, ele efetuou. Mas daí, o Senhor, apareceu a Salomão. Ele disse: eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Quer dizer, tudo que Salomão fez, ele acatou. E ele disse, olha, para Salomão, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha o que Deus falou para ele. Se tudo isso acontecesse, mas o povo que se chamasse pelo nome dele, humilhasse, orasse e buscasse converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso está relatado em 2 Crônicas 7, do 11 ao 14. Então a gente entende que aqui o Senhor disse que ainda que viesse as pestes, ainda que o céu fosse cerrado, não houvesse nada que trouxesse assim uma vitória, algo que chegasse à conclusão de como se estivesse dando tudo errado. Ainda assim, e o povo visse que as coisas não estavam como deveriam estar, e eles buscassem ao Senhor,
clamasse, mas também se arrependesse dos caminhos errados e tortuosos, o Senhor ia ouvir dos céus e ia perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Ou seja, a terra que o Senhor relata aqui é o coração, que é dele que fica enheredado as maldades, é nele que fica enheredado as coisas que não agradam a Deus, é nele que fica guardado ressentimentos, ódios, mágoas. Então Deus, Ele quer te dar livramento, nos dá livramento de tudo isso. Deus quer nos dar livramento do pecado, Deus quer nos dar livramento das situações que este mundo está aí, a oferecer. Pecados, desgraças, violências, sabe? Tudo quanto não presta, o Senhor quer te dar livramento, quer nos dar livramento. Mas Ele diz assim: meu povo, se vocês me clamar, buscar a minha face, se arrepender dos teus maus caminhos. Que maus caminhos é esse? Quais são os maus caminhos? Os maus caminhos muitas vezes são as nossas desobediências. Às vezes Deus fala, nos alerta, mas a gente quer ir por um caminho que Deus está dizendo: por aí não vai dar certo. Você vai se machucar, você vai se ferir. Eu quero te dar livramento. Mas muitas vezes a pessoa não ouve, a pessoa não atenta e ela se dá mal e ela se machuca. Então, irmãos, nesta noite, a palavra de Deus para você é: Deus quer te dar livramento. Deus quer te conceder livramento. Livramento de situações difíceis, livramento de morte, livramento de perseguições, livramento de mentira, livramento de maldade, livramento de falsidade, livramento daqueles que se diz ser amigos e não são. Deus quer te dar livramento. E às vezes você nem percebe, você teima, você atenta para fazer as coisas que não é para ser feita, você tem um tipo de relacionamento que não agrada a Deus, você prossegue, você não quer analisar as coisas e Deus quer te dar este livramento, mas você como que está vendado com os olhos, que não vê um palmo adiante, sabe? Então é necessário você entender que quando Salomão ele construiu tudo, Deus se agradou, mas Deus falou que mesmo com tudo aquilo, se o céu cerrasse ou se acontecesse qualquer outra coisa, como ele diz aqui: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, o próprio Deus fala, se ele cerrar. E você vê que Deus, quando ele faz as coisas, ninguém desfaz. Ainda diz: e se eu ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar uma peste entre o meu povo, ele diz que se o povo que se chama pelo nome dele orasse, clamasse, e se arrependesse dos seus maus caminhos, ele ouviria dos céus, irmãos, perdoaria os seus pecados e sararia a terra. Quer dizer, ele quer dizer que nessa linhagem aqui de cerrar os céus, de mandar uma peste, ele quer dizer que se o povo buscasse a viver corrompidos e não quisesse mudança, mas depois voltasse atrás e não quisesse mais viver erroneamente e clamasse a Ele e pedisse e se arrependesse de coisas que não era para ser feita, de verdade, o Senhor disse que ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia o seu coração, a sua terra, a sua família. Então a gente pode colocar aqui como nosso coração a nossa família, sabe? Daria livramentos, porque muitas vezes as coisas acontecem e repercute na família. Fica como se fosse uma doença contagiosa que vai passando de pai para filho.
Então, o pecado é isso, o pecado é desta mesma forma. Sabe, irmãos? Nós temos que vigiar em tudo. Nós temos que ter sabedoria, porque Deus, Ele quer dar livramentos. E muitas vezes a gente não enxerga o livramento de Deus. A gente acha que a gente foi livre de tal situação porque a gente foi muito esperto, vamos dizer assim. É porque eu tenho conhecimento de causa. Porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Irmãos, a gente só faz algo e nós só podemos se sair de algo pela misericórdia e graça do Senhor, irmãos, que ninguém está isento de nada. Ninguém é figurinha carimbada, queridos. Então, o Senhor diz para você nessa noite: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu entendo que se o povo ali estivesse naquele templo, fosse levar as suas ofertas ao Senhor, vivesse uma vida de santidade, o Senhor ia dar bênção. Mas se o Senhor resolvesse mandar também os gafanhotos, as pestes, por desobediência dos tais, mas esses tais voltassem novamente e se arrependessem do que fez, olha que Deus misericordioso, Ele ainda perdoaria os seus pecados e sararia sua terra, é o seu coração. Então, essa noite o Senhor quer sarar o teu coração. Quem sabe guarda aí no teu coração rancor, guarda no teu coração angústia, guarda o medo, guarda a insegurança. O Senhor quer te dar livramentos, meus irmãos. O Senhor quer te tirar dessa turbulência de problemas e quer te dar vitória. Quer mudar histórias, quer mudar quadro da tua família, sabe? Quer fazer você viver uma vida de abundância, não uma vida de escassez. Uma vida de paz, de saúde, não uma vida de enfermidade. Porque muitas vezes, irmãos, a enfermidade chega para todos. É como eu disse, ninguém é figurinha carimbada. Mas tem enfermidades, irmãos, que é na alma. E nós precisamos nos libertar disso. E Deus quer te dar este livramento. Nessa noite, o Senhor quer te dar este livramento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a oração que o nosso Deus nos ensinou. Porque Ele quer te dar livramento e quer te dar essa vitória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, que nesta noite você continue a pedir livramento do Senhor para todas as áreas da tua vida, ali no meio dos teus, na tua família, onde quer que você vá. Fique atento. O livramento do Senhor te acompanha. Basta você clamar e pedir e fazer as coisas segundo a vontade de Deus, sem desobedecer. Porque muitas vezes a gente sofre por causa da nossa desobediência. Bom, neste momento eu gostaria de estar falando para você que já é inscrito no nosso canal. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E você que está adentrando aí, fique à vontade para se inscrever no nosso canal. Dê aí o seu joinha,
e até o próximo vídeo.